Hoje eu quero falar com você sobre a paz que o mundo não pode dar. A paz que o mundo não pode dar. João capítulo 14, versículo 27, Jesus ele vai dizer o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Preste bem atenção, ele não diz que você tem que conquistar, ele não diz que você tem que comprar, ele não diz que você tem que barganhar, ele diz: eu te dou a minha paz. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nem tenham medo. Sabe, a gente vive dias angustiados, né? A gente vive dias agitados, onde as notícias ruins se multiplicam com uma velocidade muito grande, porque você sabe que o que dá audiência, o que dá engajamento é notícia ruim. Então a mídia, ela faz questão de estampar nas primeiras páginas, nas capas dos jornais, dos noticiários, sejam eles digitais ou televisivos, as piores notícias. E é incrível como, se você tiver uma notícia ruim e 10 boas, o ser humano, a tendência é que 90% vai preferir ler a notícia ruim do que ler as notícias boas. E aí eu já quero aqui entrar num ponto que, para quem quer ter uma vida de paz, você precisa aprender a selecionar aquilo que você vai colocar na sua mente e no seu coração. Então, você pode escolher que tipo de notícias você vai ler, sim ou não? É você quem escolhe. A imprensa decide que tipo de notícias ela vai destacar, mas é você quem decide que tipo de notícia você vai ler. O problema é que, como eu falei, a nossa natureza humana ela é inclinada, sabe? Parece que a gente gosta de notícia ruim. É tanto que, se a gente for dar uma notícia ruim para alguém, e geralmente a gente ainda piora um pouquinho da notícia. Pode ser uma situação bem trágica, mas a gente ainda consegue transformar ela em algo mais trágico ainda, pela maneira como a gente fala, a gente dá um ar de gravidade ainda maior. Por quê? Porque é natural do ser humano isso, só que isso tem um preço. Isso custa a nossa paz. Porque você não percebe, mas tudo aquilo que você vai colocando na sua mente, no seu coração, na sua alma, isso de alguma maneira vai definindo como você se sente. Isso vai definindo, né, a sua qualidade de vida. Então, lembre, é a imprensa que decide o que ela vai divulgar e aquilo que ela vai dar uma ênfase maior. Mas é você que decide o que você vai ler, que tipo de notícia você vai acessar. Então a gente vive dias em que as notícias ruins se multiplicam e a ansiedade acabou se tornando parte do cotidiano da vida de muitas pessoas. E a gente olha para esse texto, Jesus, ele falando de uma paz que ele nos dá, falando para a gente não não perturbar os nossos corações, não ficarmos emocionalmente perturbados, preocupados e não termos medo, né? E aí, quando a gente olha, as pessoas têm buscado essa paz que Jesus disse que nos dá, que é uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas têm buscado essa paz no status, em viagens, em prazeres, em diversões, em distrações, no dinheiro. As pessoas têm buscado essa paz. Sabe, quando você vê uma pessoa querendo muito uma posição de poder, é porque ela, na cabeça dela, aquela posição de poder vai trazer paz. Quando você vê uma pessoa sacrificando a família, sacrificando a vida com Deus, quebrando princípios para ganhar dinheiro, é porque ela acha que a estabilidade financeira ou a segurança financeira vai trazer paz. Quando você vê alguém entrando e saindo em relacionamentos, é porque ela está buscando paz nos relacionamentos amorosos, né? Quando, na verdade, Jesus é a única fonte da verdadeira paz. Ele diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas é uma paz diferente. Então, tudo isso
o dinheiro, a fama, o status, os relacionamentos amorosos, tudo isso dá uma paz, mas é uma paz passageira. Tudo isso traz um alívio momentâneo que se desfaz diante da primeira adversidade. Quando vem o primeiro problema, não tem dinheiro no mundo, não tem status, não tem posição, não tem relacionamento, não tem sentimento amoroso que mantenha essa paz. A paz que Jesus oferece é uma paz diferente. E Jesus deixa claro isso no texto. Ele diz, eu vos dou a paz, não uma paz como o mundo dá. Ele deixa claro que a paz que vem dele é diferente. Ele não promete a ausência de conflitos, pelo contrário, ele vai dizer, no mundo tereis aflições. Olha que coisa. Ao mesmo tempo que Jesus diz que no mundo nós vamos ter aflições, momentos difíceis, ele diz que é possível ter paz nesses momentos. Então, ele não promete a ausência de conflitos, mas ele promete a presença constante dele no meio dos conflitos. Essa é a diferença. A diferença na vida de um cristão, na vida de quem anda com Jesus, não é a ausência de conflitos, a diferença é a presença dele. Ele promete que está conosco todos os dias. Ele promete que, como nós falamos ontem, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não vai ter medo nenhum. Por quê? Porque ele vai estar conosco. A paz que vem dele, como eu falei, é uma paz diferente, é uma paz inabalável, é uma paz firme. Sabe por quê? Por que essa paz que vem dele é inabalável? Porque ela não se apoia nas circunstâncias externas, ela se acompanha no caráter imutável de Deus. O que é isso, pastor? A paz que Jesus dá, a paz que vem de Deus, ela não se apoia no que está acontecendo, ela se apoia em quem Deus é. Todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, como temos falado. E Deus não muda. As circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Quando você está vivendo momentos de alegria, Deus como que eu posso dizer? Quando você está vivendo momentos de alegria, Deus é um. Quando você está vivendo momentos de adversidade e de tristeza, Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda. E é exatamente isso, a imutabilidade de Deus, que faz com que a paz que vem dele também seja imutável, seja inabalável. Porque ela não depende da oscilação, da instabilidade das circunstâncias. Quando Jesus disse para os discípulos que deixaria a sua paz, era o momento que ele estava prestes a ir para a cruz. Olha que coisa interessante. Ele estava prestes a ir para a cruz, mas mesmo assim ele falou de paz. Imagina você prestes a ser crucificado, sabendo que você ia enfrentar e você está falando de paz. Por quê? Porque a verdadeira paz ela não vem de fora, ela vem de dentro. A verdadeira paz vem da presença de Deus dentro de nós, vem da tranquilidade de saber quem Deus é, vem da tranquilidade de um relacionamento com Deus. Sabe, é fruto de um coração que confia plenamente no Senhor. Sabe, quando a gente confia plenamente em Deus, mesmo quando a gente não entende os caminhos dele, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente não entende o que ele está fazendo, mas quando a gente confia plenamente nele, a gente consegue ter paz. A paz é uma das maneiras mais poderosas que nós temos de provar a nossa fé em Deus, de provar que nós confiamos em Deus. É paz. Mesmo quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, mesmo quando estão acontecendo coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mesmo quando as coisas tomam um rumo que, se dependesse de nós, não tomaria. Então, essa paz no meio da adversidade é a maior prova de confiança em Deus que nós podemos dar. Sabe, ter a paz de Cristo é manter esse coração tranquilo quando parece que tudo vai desabar, quando parece que não vai dar certo, quando parece que não tem uma luzinha no fim do túnel, quando você não vê nenhuma luz no fim do túnel, mas você continua crendo e em paz,
porque você confia em quem Deus é, você confia no que Ele prometeu, você confia no que a palavra dele diz. Sabe, é você olhar para as ondas, mas lembrar que Ele está no barco. É olhar para as ondas agitadas, ameaçadoras, mas você lembrar que Ele está no barco. Sabe, ter paz é você confiar é você saber que nenhuma tempestade é maior do que a autoridade de Jesus. Nenhuma tempestade, nenhum mar revolto, nenhum vento forte é maior do que a autoridade dele. E como que a gente pode viver essa paz? Confiando em Deus acima das circunstâncias, sabe, entregando a Ele as nossas preocupações em oração. Gente, Filipenses 4, versículos 6 e 7, é muito poderoso o que Deus diz aqui. Olha, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando eu faço isso, olha o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só o que o texto nos orienta. Ele diz: não andem ansiosos. Ou seja, não andem preocupados. Perceba, se ele diz para a gente não andar, é uma escolha nossa. Agora, a capacidade que eu vou ter para não andar preocupado, ela depende de quê? Ela depende do que eu preciso fazer. E o texto diz: orem, através da oração e da súplica, apresentem a Deus. Sabe o que é o problema? É que a gente ainda não entendeu que a vida de paz é consequência de uma vida de oração. Esse texto ele deixa muito claro. Ele diz, sabe, não andem ansiosos, antes, em tudo, pela oração e pela súplica, apresentem a Deus as suas preocupações, os seus pedidos, as suas necessidades. O problema é que a gente não ora, porque orar tem um preço. A Bíblia fala da oração como labor, como trabalho. Orar dá trabalho, gente. Orar como a gente deve orar dá trabalho, exige tempo, exige renúncia, exige sacrifício, exige disciplina. Porém, orar dá muito trabalho, mas orar dá muito resultado. E um dos resultados da oração é a paz. O problema é que a gente está buscando a paz, como eu falei, no status, na posição, no dinheiro, nos relacionamentos, enquanto que a paz está numa vida de oração. Simples, né? É bem mais fácil você ter uma vida de oração do que você ganhar muito dinheiro. É bem mais fácil você ter uma vida de oração. A paz está em algo muito mais acessível a nós do que o que a gente imagina. Então, ele diz, sabe, não andem ansiosos, preocupados, só que eu só consigo não andar ansioso e preocupado se eu fizer o que o texto diz a seguir, que eu ore. E aí o que vai acontecer se eu orar? Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. É simples, sabe? Alimente a sua mente com a palavra, sabe? Quem medita na palavra de Deus, sabe? Quem medita, isso aqui é alimento para a nossa alma, é descanso para a nossa alma, sabe? Quem medita, na verdade, fortalece o seu espírito contra o medo. Aonde a fé entra, o medo tem que sair. Aonde a fé entra, a paz se estabelece. Então, permaneça em comunhão com Cristo, permaneça em comunhão com a igreja, sabe, permaneça, a paz é resultado da presença dele na nossa vida e não da presença e não da ausência de conflitos. E aí eu quero deixar algumas frases para você refletir. A paz, ela não depende do que acontece, mas depende de quem habita em nós. A paz do mundo, ela é frágil, mas a de Cristo é eterna. Não é o silêncio externo que vai trazer a paz. Geralmente a gente fala, era um ambiente de paz, a gente condiciona a paz a um ambiente de silêncio. Não é o silêncio externo que traz a paz, é o descanso interno em Deus, é a confiança interna em Deus que traz a paz. A paz de Cristo não é negociada, como a gente viu, ele dá. E se ele dá, a gente só precisa o quê? Receber. E como que ela
chega até nós através da nossa vida de oração. Quem tem a paz de Deus pode enfrentar tempestades sem naufrágios. Vou repetir. Quem tem a paz de Deus pode enfrentar tempestades, porém sem naufrágios. E, deixando o nosso versículo de esperança, João 16:33, ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Você vai ter aflição, você vai ter problema, você vai ter luta, mas fique em paz. Por quê? Porque eu venci o mundo. E comigo você é mais do que vencedor. Então, que nessa manhã você possa refletir sobre tudo isso que nós compartilhamos com você e que, através, você possa apresentar a Deus todos os dias as tuas orações, através da tua oração e da tua súplica, apresentando a Ele e através de ações de graças, apresentando a Ele tuas lutas, teus problemas, tuas preocupações, tuas ansiedades. E pode ter certeza que se você fizer o que a Bíblia diz que você tem que fazer, aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, acontece. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração contra toda ansiedade, contra todo medo, contra toda preocupação. Vamos orar? Senhor, obrigado porque há um caminho para vivermos em paz. O Senhor nos deixou a tua paz. E nós te louvamos porque, além de nos deixar a paz, o Senhor nos dá o caminho para que possamos desfrutar dela, que é apresentar ao Senhor as nossas ansiedades, lutas e preocupações através de uma vida de oração diária e de súplicas e de ações de graças. Que possamos, ó Deus, ter a coragem, a fé e a ousadia, a capacidade de colocar em prática a vida de oração, para que possamos desfrutar daquilo que ela nos proporciona, que é algo tão valioso e que as pessoas tanto têm buscado, que é uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas depende de quem habita internamente dentro de nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma quarta-feira abençoada, a Deus, de portas abertas, uma quarta-feira de paz, independente da circunstância que os teus filhos estão vivendo. Eu quero declarar que a paz do Senhor vai guardar a mente e o coração dele em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui, 5h15 é a oração, né? Estaremos aqui às 6h30 da manhã. Quero convidar você, vem orar com a gente, já que o caminho para a paz é a vida de oração. Você que pode, 5h15 da manhã estaremos aqui. Ah, pastor, eu não consigo por causa do trabalho, transporte, não tem problema. Acorda cedo, na tua casa mesmo, e se junta a nós em oração de 5h15 às 6h15 da manhã, e você vai ver que quanto mais você ora, mais a paz de Deus vai invadindo o teu interior. Até amanhã.